Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, gente, hoje eu tô aqui para falar sobre um assunto que é muito difícil para alguns pais, que é a questão das frustrações, né? A questão de que a criança ela vai passar por frustrações. Isso é muito difícil para alguns pais, porque alguns pais querem poupar as crianças, né? Querem auxiliar a criança até o momento que der, para que a criança não passe por essas frustrações e não sofra, né? Não fique se sentindo mal, não fique se sentindo triste. Gente, uma coisa que é muito importante que eu vou falar aqui é que eu nunca, ou qualquer vertente da psicologia, vai dizer que nós devemos frustrar a criança, que nós devemos colocar a criança numa situação de frustração para ela passar por isso. Não. Os pais, né, nós não devemos fazer isso com as crianças, mas nós temos que ter uma consciência, os pais devem ter uma consciência de que sim, a criança vai passar por frustrações, né? Não importa por quanto tempo você tente poupar, tente proteger, em algum momento ela vai passar por frustrações, sim. Então, as frustrações são uma oportunidade de aprendizado, né, que vai desenvolver, a criança vai desenvolver as emoções dela. Então, é importante, né? Todos nós passamos por frustrações, tanto adultos quanto crianças, e a criança ela precisa passar por isso. Ela não pode, eu sempre digo, ficar numa bolha protegida de tudo, sendo que a vida real ela não é assim. Então, não digo que você deve colocar situações para que ela sofra. Não, mas se isso acontecer, você deve ajudar ela a lidar com isso, mas deixar que ela passe por isso, né? Para que ela consiga ter esse aprendizado. O que a frustração ensina para a criança? Muitas coisas, entre elas aprender a esperar, né? Tem crianças que não conseguem, então já vai dando uma noção de que às vezes tem que esperar para ter o que quer. Ser mais resiliente, ser uma pessoa um pouco mais forte, né? Que consegue passar por dificuldades. E também aprender que nem tudo está no nosso controle. Isso alguns pais também devem aprender além da criança, né? Nem tudo está no nosso controle, nem tudo depende só de nós, né? Tem coisas que vão muito além. Então, as frustrações ensinam isso para as crianças, tá? Então, existem 3 tipos de frustrações, tá? A primeira é uma frustração mais leve, que é aquela, não pode isso, mas pode aquilo. Por exemplo, agora você não pode mexer no celular, ou não pode jogar videogame, mas pode assistir televisão, né? Digamos, o celular está carregando, não pode jogar agora nesse momento. Então você pode assistir televisão, não pode isso, mas pode aquilo, tá? Então essa é uma frustração bem leve. A frustração média é aquela que não pode agora, mas só depois. Por exemplo, que isso é muito comum, né? Não pode ir brincar lá fora agora, só depois que você fazer o seu tema. Não pode jogar videogame agora, não pode assistir televisão agora. Primeiro, você tem que fazer os seus deveres, fazer seus temas, organizar seus materiais, enfim, né? Quem sabe comer alguma coisa, depois você pode ir lá fora ou depois você pode jogar videogame. Então, essa é uma frustração média, né? Que a criança vai ter que aprender a esperar um pouquinho, fazer os deveres antes para depois ter o que quer. E tem a frustração mais difícil de suportar, que é aquela que não pode mesmo ou não pode até certa idade. Por exemplo, um exemplo clássico é dirigir, né? A gente só pode dirigir aos 18 anos. Então, a criança vai esperar muito tempo para isso acontecer. Ou muitas crianças também têm muita ansiedade de namorar, né? De ser adulto para namorar. Tem crianças que verbalizam isso. Então, isso, né? Quando você explica para ela que é só quando ficar adulto, né? Enfim, quando tiver certa idade, mais ou menos, né? Que ela vai poder namorar, isso é uma frustração difícil, né? Porque isso vai demorar um tempo. Então, tem esses 3 tipos de frustrações. A leve, né? Que não pode isso, mas pode aquilo. A média, que não pode agora, só depois de fazer deveres, enfim. Ou a difícil, que tem que esperar um longo tempo, tá? Então, são essas as frustrações, mas todas elas geram um aprendizado e também auxiliam a criança a esperar, auxiliam a criança a ser mais resiliente, tá? Então, ela vai aprender a lidar com as emoções, ela vai conseguir se relacionar melhor mais pra frente, porque ela vai entender que nem tudo tá no controle dela, nem tudo ela pode agora. E também, no futuro, quando for um adulto, vai ser um adulto mais persistente, né? Um adulto mais dedicado, porque vai entender
que a gente pode passar por frustrações, pode dar errado no momento, mas depois pode dar certo, pode ter que esperar ou fazer algo antes para conseguir algo que quer, né? Então isso é muito importante, as crianças passarem por frustrações e não ficarem numa bolha. Tá bom, gente? Era isso hoje. Qualquer dúvida estou à disposição, peço que você curta, compartilhe com outros pais sobre isso para que eles saibam e aprendam também, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.